o chamado curativo Frankenstein. Aqui tem um pouquinho de tecido de granulação, então eu coloco uma cobertura nesse pedaço. Aqui eu tenho o tecido necrótico, eu coloco o hidrogel. Aqui eu tenho esfacelo, eu coloco um alginato. Não, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Não faz isso. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Feridas. Hoje vou apresentar para vocês o quadro Tá Safo. Tá, mas o que é esse troço de tá safo, né? Tá safo é uma gíria militar também, né? Que é aquela história do cara que resolve tudo. O cara safo é aquele que sabe se desenrolar nos momentos mais complicados. E esse quadro é exatamente para poder te ajudar a saber sair das situações complicadas que o tratamento de ferida vai apresentar a você. E no Tá Safo de hoje, vamos aprender um pouco sobre hidrogéis, né? Saber a sua aplicação, contraindicação e quais os tipos, né, que temos no mercado. Mas antes de falar sobre hidrogel, né, impossível falar sobre o uso de coberturas e correlatos sem você saber um pouco de tecido, né? É muito importante a gente saber porque há uma indicação sim do hidrogel relacionado ao tipo de tecido, quantidade de exudato que você vai ter naquela lesão. Então, vamos só entender um pouco, né? A pele, né, ela tem exatamente aqui nessa lesão, a gente tem 4 tipos de tecido que você pode encontrar, né, no leito da ferida. Você pode encontrar o tecido epitélio íntegro, né, ao redor da ferida. Na borda você também pode encontrar, mas as bordas ela pode se apresentar de diversas formas, com epíbole, com maceração, né, uma borda difusa. Ou você pode encontrar no leito da lesão 3 tipos de tecido, né? Para você lembrar, vamos lembrar lá do sistema RIB, Red, Yellow e Black. Red, Yellow e Black. 3 tipos de tecido que você pode encontrar no leito da ferida. Essa ferida, ela tem os 3 tipos. Qual o tipo, né, que está mais exuberante, né, o que tem maior quantidade nessa lesão? É o tecido necrótico, né? A escara, aquele tecido preto ou marrom, sem vida, endurecido. Não, uma boa lembrança, né? Escara não é lesão por pressão, tá? Lesão por pressão é uma coisa, escara é um tipo de tecido necrótico, essa placa preta necrótica. Pode ter um tecido amarelinho, né? Que é o yellow, né, que é o esfacelo, não é fibrina. Não é fibrina. Esfacelo, um tecido também desvitalizado, avascular, ele pode estar aderido no leito da lesão ou ele pode estar soltando, né? É geralmente úmido, mas também pode apresentar-se seco. E o tecido vermelho, o red, o tecido de granulação, que é o nosso tão sonhado tecido, aquele tecido vivo, rico em vasos, né? Vasos sanguíneos que se prolifera, que preenche toda a ferida, para que depois venha aqui o epitélio e cubra tudo isso. Antes de falar do hidrogel, você precisava pelo menos lembrar ou entender o que é esse tipo de tecido. O hidrogel é um correlato, né? Tá bom, Rodrigo, você falou 2 vezes. Correlato. O que é um correlato? Correlato são todos os produtos em forma de líquido, gel, creme, pastas que a gente vai utilizar para tratar a ferida. Aqui nós temos 4 tipos, né? E nós temos um correlato aqui que a gente vai utilizar também, que é líquido, né? O spray.
Para eu entender o que eu preciso saber, né? Para eu aplicar esse hidrogel, o que eu preciso saber? Eu preciso saber para que ele serve. Mas eu preciso entender antes de tudo isso a sua composição. O hidrogel, ele é essencialmente água. Ele é rico em água. E hoje no mercado nós temos algumas apresentações. Nós temos uma apresentação com PHMB, que é poliexanida biguanida, que é um agente antibiofilme, antimicrobiano. Nós temos ele com alginato, né? Aqui eu tenho duas apresentações com alginato de duas empresas diferentes. O alginato é derivado das algas marinhas marrons, né? Ele é de cálcio, né? Aqui nesse momento. E nós temos o hidrogel com Dersane, com AGE, né? Que é da empresa Dersane. Mas nós temos também o hidrogel puro, que eu não tenho nesse momento aqui. O hidrogel somente água e os seus componentes ali. Vamos falar um pouco sobre a sua função. Qual é a função do hidrogel? Levar umidade. Quando eu levo essa umidade, eu estimulo uma coisa que se chama autólise, né? Ele faz o hidrogel faz desbridamento autolítico. Não, o hidrogel não faz desbridamento autolítico. Ele promove o meio úmido para que o corpo faça o desbridamento autolítico. Rodrigo, tá falando grego. O que é desbridamento? Desbridamento é a remoção do tecido inviável da lesão. Simples assim. Quando eu tenho uma necrose seca, desse jeito aqui, vocês estão vendo esses quadradinhos aqui, é a técnica de square que nós fazemos para poder facilitar a entrada do produto que a gente vai utilizar aqui no leito da lesão e nesse tecido, para que esse tecido saia e fique somente o tecido vermelho. É até interessante esse exemplo dessa lesão com os 3 tipos de ferida, de tecido, que muitas pessoas elas fazem o chamado curativo Frankenstein. Aqui tem um pouquinho de tecido de granulação, então eu coloco uma cobertura nesse pedaço. Aqui eu tenho o tecido necrótico, eu coloco o hidrogel. Aqui eu tenho esfacelo, eu coloco um alginato. Não, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Não faz isso. A exemplo, essa lesão aqui você pode aplicar hidrogel em toda ela, tá? Por que eu posso fazer isso? Primeiro, o hidrogel ele é seletivo. Então, eu vou levar umidade, o meu corpo, vou levar umidade, vou ocluir, né? É importante falar isso, né? Vou ocluir essa lesão e o meu corpo, através da temperatura, né? Que fica em torno de 37 graus, vou fazer a fagocitose. O meu corpo vai fagocitar todo esse tecido necrótico e vai estimular o tecido de granulação. Ele vai crescer, ele vai deixar o meio úmido. Foi visto nos últimos anos que a cicatrização em meio úmido ela acelera 2 a 3 vezes o processo de cicatrização. Aquela história de que deixa a ferida respirar, deixa a ferida aberta para poder fazer o melhor, está errado. Ela vai ressecar o leito da lesão e vai retardar o processo. Então, voltando ao assunto hidrogel. O hidrogel, ele é um desbridante, tá? Ele favorece, na verdade, o desbridamento autolítico para que remova o tecido necrótico. Mas, Rodrigo, eu tenho um esfacelo úmido, altamente exudativo. Eu vou usar hidrogel? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho um tecido com muita água, eu preciso levar mais água? Pense no hidrogel como água. Eu preciso levar mais água? Não. Eu preciso absorver essa água que está em excesso.
Daí eu tenho que usar outra cobertura, eu tenho que usar uma hidrofibra, tem que usar uma espuma, tem que usar algo que absorva esse excesso de líquido. Mas nesse caso, uma lesão seca com tecido necrótico, eu vou utilizar sim um hidrogel. Qual o melhor a escolher? Eu, por exemplo, gosto de utilizar o hidrogel com PHMB. Por quê? Porque além de eu fornecer uma umidade adequada, eu entrego um antimicrobiano que não induz a resistência, ele vai fazer ali um equilíbrio das bactérias que estão no leito da lesão e vai impedir que produza o biofilme, né, que são aquelas colônias, né, de micro-organismos, em especial bactérias, vírus ali, fungos, que se unem para formar uma película e não deixar que nada entre em contato com o leito da lesão. Mas eu tenho 4 tipos. Rodrigo, eu só tenho o Safigel, que é esse daqui, o com alginato. Não interessa, você vai entregar a umidade igual. Ah, eu só tenho o hidrogel sem nada. Beleza, você vai entregar a umidade igual. O que difere a apresentação deles é o componente. Não quer dizer que não vá surtir o efeito, é que um tem componente que vai te dar mais segurança e vai tratar mais coisa do que o outro. Mas todos os 4 promovem o desbridamento autolítico. Um cuidado muito importante para o uso do hidrogel, que você preserve essas bordas ou que você não coloque uma quantidade muito grande de hidrogel no leito daquela lesão. Nós temos uma prática, né, diária equivocada, que você, ao invés de colocar uma quantidade ideal, você vai lá e derrama uma quantidade excessiva de hidrogel e coloca gás e no outro dia tá tudo melecado, né? Então a gente sabe que a utilização do hidrogel com cuidado, como é um tecido necrótico, você pode até aplicar na ponta da luva, né? Calça uma luva, passa na ponta da luva e espalha em cima desse tecido necrótico. Esse tecido está morto, está vascular, contaminado, rico em bactérias. Não tem problema algum você fazer uma técnica limpa e preencher ali o leito dessa lesão com hidrogel. Você precisa ter um cuidado com o excesso de umidade. Daí você pode utilizar ou creme ou um spray barreira, né? Que no caso aqui eu vou usar o spray barreira. Eu vou aplicar o hidrogel nessa lesão, eu vou abrir o hidrogel, vou aplicar, seja na ponta da luva, seja com auxílio de gases, da forma que você achar melhor. Vou preencher aqui e eu vou te ensinar o pulo do gato agora, tá? O que eu uso muito na minha prática. Quando você aplica uma quantidade de hidrogel e coloca uma gaze de algodão em cima, a tendência é essa gaze absorver a quantidade de hidrogel que você coloca naquela lesão. Então, eu utilizo uma gaze não aderente. Eu utilizo uma gaze, seja uma gaze de silicone, que eu uso muito, para poder fazer o bafo, né, abafar essa lesão e não permitir que a gaze secundária absorva esse hidrogel que eu coloquei. Então eu aplico hidrogel em toda essa lesão, não precisa ser exclusivamente sobre o tecido necrótico, né? Eu vou aplicar em toda a lesão porque ele vai estimular o tecido de granulação, ele vai remover esse esfacialo aderido e ele vai trabalhar e descolar essa placa necrótica. Sendo que eu coloco o hidrogel, coloco uma gaze de silicone sobre ele e cubro e abafo. Deixo 24 horas, deixo 48 horas e quando eu removo, eu potencializei o poder autolítico desse hidrogel. Eu coloquei ele, eu deixei ele impregnar aqui nessa placa, nessas ranhuras aqui da técnica de Square. E fica mais fácil para eu vir com a pinça e ir tirando esses quadradinhos e desbridando até que tudo fique vermelho, né?
fique um tecido viável e remova toda essa necrose aqui do leito da lesão. Mais uma vez, muito importante, proteja os bordos da lesão. Vamos agora para a parte prática, né? Como que seria para eu fazer esse curativo utilizando o hidrogel, né? Vem aqui mais perto para a gente mostrar. Vamos então para a parte prática, né, do tratamento dessa lesão. Lembrando que você tem que fazer o registro em prontuário, né, as medições, quantidade de exudato, tipo de tecido que você encontrou nessa lesão, as bordas, quais as condições. E então a gente vai irrigar, né, essa lesão com soro fisiológico, retirar o máximo de detrito, né, que tem no leito dessa lesão. Depois eu vou pegar uma gaze, vou cobrir e vou aplicar PHMB. Eu vou deixar esse produto agindo de 7 a 10 minutos, né? Que é conforme o produto que eu tenho. Eu deixo agir de 7 a 10 minutos, depois eu retiro. Não preciso enxaguar novamente essa lesão, tá? Não preciso retirar excesso nenhum de PHMB. Eu deixo ali. Eu vou proteger essa lesão com spray barreira. Então eu vou aplicar em volta. Em volta de toda essa lesão. Depois eu vou pegar o meu hidrogel e vou aplicar uma quantidade na minha gaze e vou espalhar no leito dessa lesão. Importante, posso espalhar em toda a lesão, tá? Porque o tecido de granulação, ele vai ser mantido úmido e vai ser estimulado ao seu crescimento. Não vai haver dano algum com o hidrogel sendo utilizado nele, tá? Eu utilizo a gaze de silicone para potencializar esse hidrogel que eu coloquei aqui no leito na necrose, né? Então eu vou aplicar, né, no leito da lesão, vou cobrir com a minha gaze de algodão seca. Depois eu vou ocluir essa lesão com micropore, filme transparente, o que você tiver, né, disponível no momento. E vou deixar 48, 72 horas agir e potencializar esse desbridamento. Estamos chegando ao fim de mais um quadro. Espero ter ajudado você com essas dicas sobre o uso do hidrogel e nos vemos no próximo encontro. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas e ajudar essas pessoas a se tornarem profissionais de excelência no tratamento de feridas. Um grande abraço a todos!